Então, bom, na aula passada, nós chegamos a falar, né, da estrutura, ainda não introduzimos as simetrias em si. Falei só do SO2, não chegamos assim a ser muito convictos porque introduziu o SO2. Mas a gente falou o seguinte, que a ideia da proposta da teoria eletrofrágil seria juntar o elétron, quer dizer, pegar o setor fermiônico. Então, os processos, quer dizer, basicamente vamos voltar aqui assim, só ao processo do decaimento beta, né? Que aí a gente tem o setor nuclear e tem aqui o setor leptônico. Olhando em termos de quartos, né? Já lembrando do curso aí que o Sebastião viu a primeira parte, decaimento do quarto D, no quarto Q, no elétron e no antineutrino do elétron. Então a nossa ideia, quer dizer, a ideia do modelo é juntar o setor, vamos dizer, bariônico e o setor leptônico. Nesse caso aqui, o setor bariônico está representado pelos quarks. Então, aqui são os quarks e aqui o lepton. E aí então, a gente vai formar dublete. A ideia é formar um dublete onde eu tenha o lepton, vou botar lepton, porque esse lepton aqui vai poder designar tanto o elétron positron, o muon e o tau. Então, vou ter o lepton e o neutrino associado a esse lepton. Tudo left. E vamos ver o lepton right. Então, essa é a ideia. Quer dizer, porque a gente sabe que o neutrino tem quiralidade bem definida. No modelo padrão, ele tem massa zero. Mas o lepton, né, que vai ser massivo, né, o elétron é massivo, o muon é massivo e tal, são também massivo, eles têm que ter parte left e parte right. Então, a ideia é formar o dublete left e deixar o right separadamente aqui. Então, isso aqui está me indicando, o que eu vou imaginar é que eu tenha, né, depois a gente, na próxima aula, vai fazer o setor de quartos. Mas o que a gente vai imaginar é que a gente tem um dublete de leptons aqui no setor lepton. Então, vamos dizer que imaginar que esse dublete seja um dublete razoavelmente, a coisa mais imediata é pensar num dublete de SO2. Então, nós vamos associar o SO2 a esse setor lepton. Então, tem o SO2 lepton, que a gente chama, essa simetria é chamada de espinho isotópico fraco. Porque a gente já sabe que o SO2 é o grupo de espinho isotópico da física nuclear, né, do sabor espinho isotópico fraco. É o weak isotopic spin. Bom, e aí a gente tem esse objeto aqui, esse aqui é um singlete do setor left. Então ele é o singlete de left, ele não tem transformação left. Então a nossa ideia é, eu vou para simplificar a vida, eu vou chamar esse dublete aqui de L. L maiúsculo vai designar o lepton left e o neutrino left. Vamos colocar assim, o lepton left e o neutrino left. Lembrando que o lepton left ele vai ser pensado como sendo a projeção de quiralidade left, quiralidade mais 1 do lepton. Se o lepton é descrito por Fermi de Dirac, a projeção de quiralidade left é essa, e a projeção de quiralidade right tem o sinal menos. Então a gente está usando mais para o left e menos para o right. Então são as quiralidades. E o neutrino é só left, não tem parte right. Bom, então a nossa ideia é dizer que esse setor left ele sofre uma transformação de SO2. Então ele vai sofrer uma transformação dessa simetria. Então ele vai no dublete lepton-mia, que vai ser, vamos colocar assim, exponencial de mi. Vamos colocar aqui, a gente geralmente pode colocar aqui, vamos colocar direto para ômega A. É um dublete, então nós estamos falando do SO2, a representação do dublete são as matrizes de Pauli sobre 2, left. Então, essa matriz aqui vai misturar o neutrino left com o elétron left. Então, essa é a organização do nosso dublete. Perdão, vou fazer o contrário, vamos botar, é o contrário. Boto o neutrino aqui em cima e boto o lepton aqui embaixo. Porque o neutrino tem carga zero e o lepton tem carga menos 1. Então, vamos botar assim, a gente organiza dessa forma as cargas. Então, essa transformação, ela vai misturar um com o outro. A gente vai ter, basicamente, a transformação infinitesimal vai ser I sobre 2, ômega A, sigma A, atuando no left.
Então vamos escrever isso aqui da seguinte maneira: I sobre 2, ômega 3, aí aqui ômega 1 menos I ômega 2, ômega 1 mais I ômega 2, menos ômega 3, e aí aqui atuando no neutrino do lepton, componente left, e no lepton, componente left. Então, vai ter a seguinte transformação. A transformação do neutrino, a transformação é S3, ela vai ficar I sobre 2, ômega 3, neutrino, mais I sobre 2, ômega 1, menos I ômega 2. Aqui a gente já pode observar uma questão da carga elétrica. Esse objeto aqui tem carga elétrica zero. No neutrino tem carga elétrica zero. Esse parâmetro é real. Então, esse parâmetro também não tem fase, não tem carga elétrica. Agora, esse parâmetro aqui é complexo. Esse lepton aqui tem carga elétrica menos 1. Então, esse parâmetro aqui, ele deveria estar correspondendo a uma carga mais 1. Ele deve ser um parâmetro com carga mais 1, porque mais 1 com menos 1 dá carga zero. Eu só estou chamando a atenção que essa posição aqui, né, vai ser a posição do objeto carregado positivamente. Depois nós vamos ver isso quando chegar no lugar. Então, esse parâmetro aqui, na verdade, carrega uma carga positiva. Quando a gente for falar de carga eletromagnética, é só uma observação por enquanto. E a transformação do lepton, ela vai ser I sobre 2 ômega 1 mais I ômega 2, neutrino, mais I sobre, menos I sobre 2, ômega 3, lepton. Então, como isso aqui tem carga menos 1, isso aqui tem carga zero, então esse parâmetro aqui vai corresponder a uma carga menos 1, para poder dar carga menos 1 aqui. Esse aqui tem carga menos 1, esse aqui tem carga zero, o que é real. Então isso é a transformação do setor left. O setor light, o lepton light, ele é um singlete de SO2. Então, se nós fizermos uma transformação SO2 em cima dele, ele é invariante, ele é um singlete. Os geradores atuando nele dão certo. Tá certo? Bom, essa é a ideia. Então, nós estamos no setor SO2. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, vamos imaginar o setor light, esse L light aqui, ele é um singlete de SO2, mas ele é um férmio, ele tem uma simetria 1. Naturalmente, os férmios, né, são objetos, os espinores são objetos complexos, então esse aqui está associado a uma simetria 1. Que simetria 1 é essa? Me pergunta, que simetria 1 seria essa? É uma simetria que eu estou introduzindo, quer dizer, associada aos leptons, né? A gente sempre tem uma simetria 1, porque, ou aos espinores, né? A gente sempre tem uma simetria tipo unitária. Sobretudo até porque esse término aqui, se a gente olhar a parte cinética desse término, né? Ela é algo do tipo lepton barrado, a ação de Dirac para esse término. I, gama, mi, demi, lepton light, não tem termo de massa. Então, esse objeto aqui é simétrico, esse termo cinético do lepton ele naturalmente tem uma simetria 1, uma fase global que cancela. Então, existe uma simetria 1, né? Essa simetria 1 aqui, ela é uma simetria naturalmente associada, né? Naturalmente associada ao espinor, na ação de Dirac. No termo cinético, porque não tem massa, né? Na ação de Dirac. Então, nós vamos associar, né, dizer o seguinte, tem uma simetria 1, vamos colocar aqui esse lepton light, ele vai sofrer uma transformação de uma simetria 1, que vai me levar num lepton light linha, e aí aqui vamos ter um outro parâmetro, que não são mais aqueles parâmetros ômega A, vamos chamar aqui de parâmetro alfa, I alfa,
E aqui, o left, right. Agora, essa simetria, vamos dizer o seguinte, ela tem, quer dizer, a gente geralmente coloca aqui a carga, né? Quer dizer, a gente coloca o parâmetro, quando a simetria é abeliana, a gente coloca o parâmetro, mas no lugar do gerador, quando a simetria não é abeliana, a gente coloca aqui os geradores da simetria naquela representação. Então, essa representação é do Gleit aqui. Então, eu vou colocar os geradores de S2 na representação do Gleit, na representação bidimensional. Aqui é uma simetria abeliana, nós não temos matriz, mas a gente pode colocar aqui o valor da carga. Então, aqui vai ser o valor da carga. Então, Y é a carga U1 do L-right. Certo? Agora, o que a gente vai ter aqui, vamos denominar melhor essa simetria da seguinte maneira. Nós queremos introduzir, o que nós estamos querendo? Isso que é importante. O que é importante é esse dado, né, de construção. O resto depois são cálculos mais simples, né? A questão é, nós queremos descrever uma interação que coloque juntos, né, juntas, a interação fraca e a interação eletromagnética. Então, a gente vai querer ter a gente vai querer que esses férmions aqui, na verdade, no final da cadeia, eu vou querer que o neutrino left, o neutrino do left, ele tem uma carga eletromagnética zero, ele é neutro. Então, esse dado eu tenho que levar em conta. E o meu lepton, left, e o meu lepton right, ambos os leptons, eles vão ter que ter uma carga eletromagnética, vamos colocar assim, menos zero. Lembrando que é a carga fundamental, 1.6 vezes 10 a menos 19 por é a carga fundamental. Não é a carga fundamental. Certo? Bom, então nós queremos isso. Então o que a gente vai querer é ver o seguinte, vamos tentar. Quando a gente tem espinho isotópico, a gente associa a carga, né? Normalmente a gente associa a carga eletromagnética com as componentes do espinho isotópico. Então a gente vai pensar, a componente do espinho isotópico I3 é mais meio menos meio. O neutrino é neutro. Né? O neutrino tem carga zero. Então a carga eletromagnética dele não vai poder ser a própria hipercarga fraca, porque a hipercarga fraca, quer dizer, quando a gente tem essa atribuição, aqui só para lembrar aqui, quando a gente colocou o do Gleit left, que é o neutrino do lepton e o lepton left, né? Então, lembrando que os atributos de I3, né, aqui I3 é mais meio, e aqui o I3 é menos meio. Então, o lepton tem essa carga, que a carga eletromagnética não pode ser a componente do espinho isotópico, porque senão daria carga meio para o neutrino e carga menos meio para o elétron. Tem que dar uma corrigida aqui. Então, o que a gente faz aqui, em geral, a gente introduz, então, essa carga aqui é o espinho isotópico. Agora nós temos uma nova simetria, o 1. E essa simetria, o 1, a gente está vendo que ela vai ser importante para corrigir a carga do setor left. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa simetria 1, ela não é uma simetria só do setor left. O setor, a simetria 1 não é uma simetria só do setor right. Ela tem que ter uma influência no setor left para poder fazer a correção da carga eletromagnética. Então, se a gente faz assim, coloca aqui o meio de uma carga Y, essa carga Y aqui é a carga associada ao 1, que eu vou chamar, aí tem uma questão um pouco histórica, né? Que eu vou chamar de hipercarga, vamos chamar isso aqui de hipercarga, vamos chamar de hipercarga fraca. Essa hipercarga, quer dizer, o setor left, ele deve sentir, ele não deve ser neutro.
segundo esse 1. Ele tem que sentir esse segundo 1 para eu poder fazer com esse número quântico associado a esse 1 a correção que vai dar a carga elétrica correta. Então, se eu colocar esse Y igual a menos 1 para o neutrino e colocar o Y, quer dizer, tanto para o neutrino quanto para o elétron, né? O Y do elétron. Se esse Y do dublete for menos 1, eu vou estar jogando menos meio aqui. Então o neutrino, isso aqui então vai fazer com que a carga eletromagnética do neutrino seja 0 e a carga eletromagnética do elétron seja menos 1. Então eu corrijo as cargas. Essa relação ela é chamada de relação de Gauss-Bonnet. Essa relação é chamada de Gauss-Nishijima e ela tem uma razão de ser histórica que vem lá da física de interações fortes, né? Da física hadrônica da década de 50. Essa relação aqui qual a diferença dela para Guilherme Cubo? Guilherme Cubo, essa aqui é Guilherme Nishijima, ela é anterior. Guilherme Cubo foi uma relação mais ligada à quebra do SO3 de sabor. Quer dizer, a Guilherme Cubo, ela entra lá no início da década de 60, quando o Gell-Mann propõe. Não veio antes. Não. A primeira que vem é Guilherme Nishijima. Guilherme Nishijima, na verdade, ele fez o trabalho inicial em 1953. Depois ele refaz um trabalho em 1956. E o Gell-Mann faz o trabalho dele em 1957. Então, basicamente, essa relação... Esses trabalhos estão lá no teu... Não, porque eu não coloquei física de partículas, eu coloquei só mesmo desenvolvimento de teoria quântica de campo. Depois eu vou fazer um só para desenvolvimento de física de partículas, aquela lista de histórica, né? Eu vou fazer uma só para física de partículas. Eu quis separar o que é... Tanto é que eu não botei o paper do Dirac de 31, porque o paper de Dirac de 31 é mecânica quântica relativista, não é teoria quântica de campos. Eu botei só mais ou menos que a teoria quântica de campos. Eu vou fazer uma agora para física de partículas, que aí vai entrar a equação do Dirac, e depois eu vou fazer uma para o neutrino também. Quero aproveitar esse ano, que são os 90 anos do neutrino, fazer um histórico do desenvolvimento dos neutrinos também. Tá? Então, essa Gell-Mann Nishijima foi o seguinte, ela apareceu na década de 50, quando começaram a aparecer as partículas estranhas. Na verdade, o Gell-Mann Nishijima ele diz o seguinte, a carga elétrica, vou botar aqui a carga eletromagnética, vou botar aqui. Ele escreve como sendo I3 mais 1/2. Na época, ele pegava o número bariônico. Então, para saber se a partícula é um bário ou é um meso. O número bariônico dos bários é 1 menos 1, o número bariônico dos mesos é 0. E colocava aqui a estranheza. Então, isso aqui que ele chamava de hipercarga forte. Isso aqui é tudo forte. É o SO2, na época era o SO2 forte. Então, depois, hoje em dia, nós sabemos, foram descobertas novas partículas, novos quarks. Então, quer dizer, Gell-Mann Nishijima, agora, nos anos, né, do século XXI, Gell-Mann Nishijima, novo Gell-Mann Nishijima, vou botar assim, o Gell-Mann Nishijima, vou botar assim, Gell-Mann Nishijima 2019, vou colocar assim. Ela é a carga eletromagnética, agora a gente conhece os outros quarks. Então, ela vai ser o espinho isotópico, mais aí vai entrar tudo que tinha. O número bariônico continua número bariônico. A estranheza continua estranheza. Que apareceram as partículas estranhas. Depois do quark estranho, o próximo quark que aparece é o quark C. Então aqui vai aparecer o número de Charme. Depois do número de Charme, aparece o quark B, que é o bótoninho, é o bóton. E aí aqui coloca o belinha. E depois aparece o quark T. Aqui seria strangeness, charmness, bottomness e topness. Seria basicamente isso. Então, o Gell-Mann Nishijima atual, ele corrige, quer dizer, a relação entre carga eletromagnética e os números quânticos, né, associados aos quarks, números quânticos fortes associados aos quarks.
Então, o Gelman-Nishijima, ele faz isso, ele pega a hipercarga associada ao SO2 e joga a parte que vem do setor daquela interação. Nesse caso, a interação forte. Então, a gente fala de número bariônico, estranheza, charme, bóton e top. No caso da interação fraca, a gente vai colocar aqui a hipercarga fraca. Então, essa relação aqui, a relação de Gelman-Nishijima não é demonstrada, ela é uma relação empírica. Eles construíram essa relação empiricamente. Né? Então, e aí, na física de interações fracas, né, quando o Salam e o Clark, sobretudo o Einstein, Salam e o Einstein, montaram essas atribuições quânticas do modelo, eles adotaram a Gelman-Nishijima, e essa simetria U1, que está no setor right, ela também tem que repercutir no setor left. Então, o lepton left, ele não é neutro, segundo o U1. Por isso que a gente não chama esse U1 de U1 right, porque ele não é exclusivo do setor right. Ele é importante porque ele está associado ao setor right, mas a gente chama esse U1 de U1Y, que a gente associa à hipercarga fraca. Mas então, esse U1, ele transforma também o dublete. Então, como a gente está vendo aqui, o dublete left, ele tem carga menos 1, segundo esse U1. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a nossa simetria, vamos colocar assim, nós vamos ter a simetria SO2 naturalmente associada ao dublete left, e vamos ter a simetria U1 associada a esse novo número quântico, que eu estou chamando de hipercarga fraca, que não é um número quântico exclusivo do setor right, porque o setor left precisa ter esse número quântico para acertar o Gelman-Nishijima da carga elétrica. E aí agora a gente vai transportar para cá. Vamos transportar essa equação para o setor right. Então, aqui 3 mais y sobre 2. Então, se a gente agora quiser ver para o lepton right, vamos ver agora como fica essa equação para o lepton right. Quer dizer, o lepton right tem carga menos 1. Mas ele é um singlete de SO2. Então, para SO2, a carga dele é zero. Ele é um singlete, ele não tem estrutura de isospin. Agora, para ele ter essa carga, o y dele precisa ser menos 2. Então, essa simetria, o U-right, vamos colocar aqui, ela atua tanto no setor, essa simetria, o U-y, ela atua tanto no setor right quanto no setor left. Então, se eu pegar o dublete de leptons e fizer uma transformação de simetria, o 1 em cima dele, nós vamos ter um leptoninha, que vai ser exponencial de I alfa. Aí o y, tem número quântico y, e aqui o lepton. Só que o número quântico y desse daqui é menos 1. Então eu vou colocar aqui, assim, vezes, aqui notação, y, notação, y igual a menos 1, que é a carga, alfa, L. Então, a transformação é exponencial de I, de menos I alfa L. É a transformação do dublete. As duas componentes se transformam igual, porque senão essa simetria quebraria a simetria SO2. E o lepton right, transformando-se sobre essa mesma simetria, tem que ter sua carga menos 2. Então, o lepton right linha vai ser exponencial, isso aqui vai ficar assim, exponencial de menos 2 I alfa lepton right. Então, essa aqui é a transformação U1 do lepton right. Certo? Professor? Oi. Eu me perdi na relação entre o isospin, ele é, quer dizer, essa ideia do isospin a gente importa daquela ideia de prótons e nêutrons. Isso, da interação forte. Da interação forte. Isso. E aí, só que lá na interação forte, a gente colocava as massas Isso. iguais. Isso. Só as massas iguais. Aqui as massas são zero. São massas zero, são iguais, são zero. Então, esse 3, por que a gente, o senhor colocou que era 1,5 e outro menos 1,5? Porque eu sei que isso aqui é um dublete de SO2. E quando eu pego a representação meio, que é a representação 2
vamos dizer, 2S mais 1. Quer dizer, quando eu pego S igual a meio, essa representação tem dimensão 2. Então é a representação do dublete. Quando você escreve, né, quando você tem SO2, você tem como geradores do SO2 as matrizes de Pauli. As matrizes de Pauli sobre 2 são os geradores de SO2. Então, quem é a matriz sigma 3? É um meio, 0, 0, menos meio. Então, se isso aqui atua num dublete, alfa, beta, isso aqui dá 1 meio de alfa menos 1 meio de beta. Então, esse dublete aqui é um autovetor de sigma 3 com alto valor menos meio, mais meio menos meio. Então, esse aqui, por causa do SO3, o que está em cima tem mais meio e o que está embaixo menos meio. Por quê? Nós estamos representando o SO3 pelas matrizes de Pauli sobre 2. Né? Esses são os 3 geradores de SO2. E essa matriz aqui é a matriz que está diagonal. Então, quando atuar no dublete, automaticamente vai dar os autovalores, mais meio, menos meio. Agora eu quero relacionar isso com a carga elétrica. Então, o único jeito de eu ter 0 aqui para a carga elétrica e menos 1 aqui para a carga elétrica é jogar um menos 1 aqui. Então, essa escolha de carga aqui, isso é uma escolha. Eu escolho essas cargas aqui, eu fixo as cargas, o 1 do setor left, justamente para reproduzir as cargas elétricas. O isospin tem nada a ver com isso. É só nada a ver, ter uma estrutura parecida. Isospin é uma coisa assim, semelhante ao spin, mas assim, não tem nada a ver, é uma simetria interna, não tem nada a ver com espaço-tempo, não tem nada a ver com rotações no espaço de coordenadas. E a hipercarga, ela é... Quer dizer, quando o senhor tinha proposto a relação de Gelman-Nishijima, tem colocado a estranheza, enfim... A bariônica, o número de quânticos dos quartos. Então, a hipercarga vai ser o número quântico para os leptons. Essa hipercarga, você tem agora uma hipercarga fraca, uma hipercarga forte. Você define um novo número quântico chamado hipercarga fraca, que vai servir para os leptons e depois vai servir para os quartos também. Mas é o número quântico associado a essa simetria 1 que você introduz, tá certo? Legal? Uma coisa, a carga elétrica, ela, vamos dizer, aí tem Você uma... não apaga não só essa apaga parte. nada, não apaga nada. A carga elétrica aí tem uma função de depender de números quânticos. Isso, ela depende de números Não quânticos. é mais aquela carga de Millikan. Assim, Isso. ela tem uma estrutura interna. E esses números quânticos começam a entrar na raiz da teoria. Isso. Certo? Então, você tem, no princípio da tua teoria, a formação do dublete. Tá? No teu modelo, você diz que esse dublete tem massa zero. Eu não acho que é necessário. Acho que o dublete, ele pode ter uma simetria da diferença. Então, ele pode estar associado com números quânticos, etc. Quem vai contar o dublete é a simetria que ele vai rodar. Bom, mas vamos à questão que muito importa. O que me questiona é o seguinte: nós estamos discutindo a origem desse modelo. Então, a origem desse modelo é o dublete. Isso. E daí esse dublete se diz, bom, vou botar S2 próximo 1. O dublete ele chama o SO2. Só que aí a gente vê, o SO2 sozinho não dá conta de você reproduzir a carga elétrica. Aí você fala, já que o setor right tem uma carga, tem uma simetria natural que vem da ação de Dirac, quer dizer, todo ferro left, né? O que a gente tem para a parte cinética da equação da ação de Dirac? A parte left desacopla da parte right na parte cinética. E aí aqui nós vamos ter L right barrado e gama mi, dmi, left right. Aqui eu tenho um dublete. Então aqui eu estou colocando a ação de Dirac para o dublete. Então aqui na verdade essa equação se decompõe em duas. Ela é neutrino left barrado e gama mi, dmi, neutrino left mais lepton left barrado e gama mi, dmi, lepton left. Então eu tenho uma simetria SO2 aqui nesse setor left. E aqui eu tenho uma simetria 1. Então, em princípio eu tenho uma simetria SO2 left. Eu poderia pensar, tá bom, eu tenho uma simetria U1 right. Mas essa simetria U1 right não é correto dizer, porque eu vou precisar dessa simetria U1 para ajustar a relação de Gelman-Nishijima para dar a carga eletromagnética correta. Então, eu preciso colocar um valor menos 1 nessa carga 1, o número quântico dessa carga, o número quântico dessa simetria 1
para o setor left tem que ser menos 1. Então, essa simetria aqui, ela vê o setor left, por isso que eu não chamo ela de right, porque ela não é uma simetria exclusiva do setor right, o setor left não é neutro, segundo ela. Então, a gente chama ela de uma simetria, a gente associa isso aqui a uma hipercarga, e aí diz que a hipercarga do dublete, todo dublete é menos 1. A hipercarga fraca do dublete é menos 1. E aí isso aqui fecha, dá meio mais menos 1 sobre 2, dá 0. E aqui embaixo dá menos meio mais meio vezes menos 1. É menos meio, que dá menos 1. Então eu reproduzo as cargas corretas, eletromagnéticas do setor left, e vou também fazer a mesma coisa para o setor right. Aí eu tenho que colocar uma carga menos 2. Então o lepton right, ele tem carga menos 2, segundo esse 1 aqui. Então o lepton left tem carga menos 1 e o lepton right tem carga menos 2. Então com isso eu ajustei. Está tudo, eu não preciso só fazer. Tá? Você está ali com aquela lagranjante, né? Tem que exatamente, a ação de tirar. Então, no setor left e no setor right. isso joga o neutrino e o elétron estão descritos por isso aí. Isso, exatamente. Lado esquerdo e lado direito. Isso. A primeira parte, você disse que é um S2. Isso, tem duas, exatamente. Tem claro, tem um aqui e tem um aqui, mas eu consigo, na verdade, ter tudo isso aqui com um S2. Um S2. Global. Por enquanto, global. E esse aqui não, só tem um objeto só, então esse aqui é um 1. Você poderia dizer, não seria o 1 do neutrino, o 1 do lepton left e o 1 do lepton right? Poderia ser, mas aí eu não estaria dando esse sentido de unificação que eu quero dar. Eu quero dizer que o neutrino left e o lepton left estão juntos, eles são parte de um dublete. Não é interessante colocá-los como dois S1, dois U1 separados, dois singletes. É interessante justamente juntar para dar o sentido de unificação. Para dizer que o neutrino, nesse estágio, ele nada mais é do que uma outra face da mesma moeda em que está o lepton. Essa é a ideia da unificação. É colocar, vamos dizer assim, dentro do mesmo multiplate, objetos distintos. Aí eu estou unificando. E aí, para unificar, teve eletrofaca. É. Com o eletromagnetismo, nós temos que propor que tem um novo número quântico, Isso. que é essa que é a hipercarga, Isso, né? e que, por ter esse novo número quântico, o setor left ele vai sentir Vai sentir. Vai sentir. Tá. Isso, vai Então, sentir. se a gente não quisesse unificar, deixaria como está. Deixaria como tá. Deixaria o setor left sem 1. Exatamente. Então, eu sou mais burro, eu vou devagar. Tá, vai falando aí. Eu concordo perfeitamente com o sentido de unificação, é colocar o elétron e o neutrino no mesmo multiplexo. A ideia de unificação seria essa. Tem que botar, então você tem que fazer. Posso apagar aqui? Deixa eu ficar e posso apagar aqui? Pode sim. Você fez aquele termo ali, L barra, aquele primeiro lá em cima, Isso. aquilo ali, e você escreveu. Aí abri isso aqui, que é uma das componentes do dublete. Isso, e no outro segundo você teve que completar, porque claro que você tem o elétron right. Exatamente. Bom, então esse é a proposta física. Isso. Tá? Agora, se essa proposta física, aí até ela vai com S2 próximo, ou vai com outra coisa, começa a discussão. Pode ter uma discussão. Então você diz o seguinte, bom, se eu tenho um duplete, certo? Eu vou ter que ter um S2. Isso. Isso é uma hipótese que eu acho que vem desde a ideia do lado Caio, que digamos. Em 1932. Quer dizer, então, você vem usando uma ligação direta, ortodoxa, da simetria com o outro. É uma maneira. Isso. Tá. Daí você diz, bom, agora eu vou pegar o outro lado e agora eu vou ver a questão das cargas. Aí o outro lado, aí eu vou ver o outro lado. O outro lado define uma simetria U1. Aí a questão importante é essa. Essa simetria U1 é patrimônio exclusivo do setor right ou a simetria U1 também deve ser vista pelo setor left? Apesar da simetria U1 aparentemente sair do setor right, a minha pergunta é, ela é exclusiva do setor right ou não? E aí o que a gente vê é que se eu quero reproduzir a carga elétrica, as cargas elétricas do setor left, não me basta ter só o I3, porque o I3 daria carga meio para o neutrino e carga menos meio para o lepton. Eu preciso ter carga 0 para o neutrino e carga menos 1 para o lepton. Então o que eu faço? Eu vou usar
esse dispositivo, né, que eu tenho da carga 1 e atribuir carga -1 ao setor left, segundo esse novo 1. Então, esse 1, ele vê o setor left com carga -1. E aí, a Gelman Nishijima fecha para me dar as cargas corretas. Aí eu entro na discussão. Então, isso é hipótese, vamos dizer assim, isso é uma hipótese de construção. Então, quer dizer, eu estou admitindo isso por construção. A gente admitindo que tem um novo número quântico, chamado de crença fraca, e que isso vai nos levar à carga elétrica. Isso vai nos levar à carga elétrica correta. Agora, as atribuições corretas de carga elétrica. Fala aí, vai. A discussão que eu entro é a seguinte: eu acho que a carga eletromagnética de Gelman Nishijima, ela é a priori. Ela não vem numa segunda etapa. Você diz, bom, eu fiz aquela simetria ali, eu precisei fechar a segunda coisa lá, e daí entrei com a carga de Gelman Nishijima. Eu diria o seguinte, que quando você faz, para você eu tento mostrar aqui para as pessoas, quando o Dirac fez a teoria de Dirac da carga elétrica, ele faz o gerador de carga. Então, o gerador de carga vezes o psi dá mais psi, e o gerador de carga vezes psi barra dá -1. Então, o Dirac, ele introduz já a carga elétrica sobre o ângulo de gerador de carga, de simetria. E ele dá um passo à frente em relação a Maxwell. Onde Maxwell faz a carga elétrica com o DLT, uma lei de conservação, etc, etc. E o Dirac diz, não, tem um gerador de carga, certo? Bom, esse gerador de carga é +1 e -1 no caso do Dirac. A minha questão é o seguinte, para mim, a carga de Gelman Nishijima deveria ser um gerador de carga. Entende assim? Ela devia ser, a simetria é elevada aí QM vezes um alfa, analisando o tipo Dirac. Entende? Então, mas vai ser, no final vai ser. Hein? No final vai ser. No final vai ser, depois que a gente... Porque por enquanto a gente não sabe quem é o elétron ainda. A gente tem dois elétrons aqui. A gente tem o elétron left e tem o elétron right que não se estão comunicando. Não tem um termo de massa para comunicar. E quando você introduz a massa do elétron fica assim, a parte left com a parte right. A parte left se acopla com a parte right no termo de massa. Mas se a gente tem massa zero, isso não tem, nós só temos termo cinético. Então, no momento, né, nós não sabemos ainda quem é o elétron. Nós sabemos que nós temos dois fermions de carga -1. Um fermion left é como se a teoria começasse assim. O elétron left, ele não conhece o elétron right. Quem é que vai juntar o elétron left com o elétron right? Quem é que vai fazer essa junção para formar o nosso elétron físico que está correndo aí nos filamentos dessa lâmpada aí? Quem vai fazer essa junção vai ser uma interação. Vai ser interação com o bóson de Higgs. Quando a gente introduzir o Higgs é que vai fazer o elétron left se encontrar com o elétron right e virar elétron físico. Por enquanto eu tenho dois elétrons. Então, por enquanto, eu não vou falar disso aqui. Eu não estou falando disso aqui. Alfa, eu tenho essa transformação ainda. Vamos ver. Eu posso escrever isso, mas no momento o que eu tenho é essa simetria aqui. I3 mais Y sobre 2. Isso aqui é o que eu tenho. Mas eu acho que a carga de Gelman Nishijima, ela junta o elétron left com o elétron right. Não, eu acho que não. Ela simplesmente diz o seguinte: o elétron left e o elétron right têm a mesma carga, mas ela não junta os dois. É que você está vivendo aí de uma maneira, vamos dizer, que a gente chama de estática. Eu não introduzi interações aí, para fazer a classificação cinemática. Bom, eu não vou estar querendo assim, me meter muito na tua aula aqui para você dar bom, mas eu estou querendo dizer o seguinte: pinta uma coisa aqui de discussão que nós vamos discutir durante o curso. Tá certo. Uma é se você botar S2 cos 1 vezes 1 ali. Sim. E o outro é se você botar E elevada, se você pudesse botar aqui, ou E elevada ITM alfa. Certo, nós vamos fazer isso. Então tem essas duas maneiras de início. De início. Entendeu? Se você coloca uma, você coloca. Então a gente tem uma coisa em comum. O neutrino e o elétron são dupletes. E o elétron, o right, etc. Agora depois, eu acho que isso aí foi feito, na minha opinião, assim,
ortodoxicamente. Não, a construção é ortodoxa. E a construção de eles viram uma ortodoxia, eles precisavam, isso aí tem muita questão de você, eles já precisam de 4 bolas de gauge, S2 dá 3, 1 dá mais 1, tem os 4 bolas de gauge para unificar. Enfim, isso aí para mim é eu acho que essa é uma composição ortodoxa, não é um princípio físico. Quando vamos pensar assim, o White fez aquela lateral, ele sentou, pensou e viu que o espaço era curvo. Então ele botou um princípio físico que o espaço era curvo. Tudo bem. Aquele princípio lá, aí não está um princípio físico, está uma ortodoxia. Certo, tá, mas legal, vamos dizer isso. A construção é ortodoxa. Isso mesmo. Bom, então, Desculpa interromper, só super rápido. Quando nós colocamos o neutrino e o lepton no mesmo multiplete, agora nós estamos dizendo que eles são duas faces da mesma moeda. Exatamente. São duas componentes do mesmo objeto. A gente vai ter que fazer uma quebra espontânea de simetria ou uma quebra depois, para eles virarem objetos separados. Tá. Porque aí eu vou precisar juntar o lepton left com o lepton right para dar o elétron. Ele tem que deixar o neutrino sozinho. O neutrino só é elétron, ele não tem neutrino right. E essa formulação de que o neutrino é sem massa. No modelo padrão, fisicamente no modelo padrão, você introduz o neutrino right. Aí é outra discussão, tá bom? Bom, as simetrias são globais. Então nós vamos fazer agora as simetrias ficarem locais. As simetrias vão sair de globais para locais. E aí a gente vai usar, como a Dória gosta de dizer, a ortodoxia do Yang-Mills. SO2, qual é a transformação SO2? Então vamos botar SO2, exponencial de I, parâmetros, geradores. E o 1, exponencial de I, parâmetro, gerador, é o Y. Tá lá. Então vamos ter que associar o que nós fazemos. Nós associamos, quando a gente vai fazer a simetria local, a gente associa campos de gauge aos geradores. Então eu vou associar aqui, eu vou chamar de campos BI, os campos de SO2 vão aparecer, quer dizer, no lugar, no lugar do parâmetro, aqui vamos até colocar o seguinte, a gente pode até colocar essa simetria assim, y sobre 2, que vamos dizer, o gerador é y sobre 2, vamos colocar, esse é o gerador. Então eu posso definir a minha simetria com 1 assim. Que a carga, quer dizer, o gerador é y sobre 2. Então vamos definir. Então a gente vai colocar aqui campo de gauge. Só que o campo de gauge aqui eu vou chamar de YMI, é um campo abeliano, então não tem índice A. E eu vou colocar aqui o gerador. Para não fazer confusão, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o gerador de Y pequeno. Não, vou chamar o gerador de Y, vamos chamar, vamos taxar de Y, não vai ter erro não. Y sobre 2. Então aqui é o gerador, aqui é o campo de gauge, YMI, e aqui é o gerador. Então nós vamos fazendo a ortodoxia de Yang-Mills. Pegamos a cada gerador, nós associamos um campo de gauge. É com isso que a gente vai construir, então, a nossa derivada covariante de gauge. Então a derivada covariante, ela vai ter que atuar no duplete e vai ter que atuar no singlete, não é na parte right, no parágrafo substantivo. Então ela vai ficar assim. A nossa derivada covariante, ela vai ser I, aí vamos associar constante de acoplamento de gauge, G, para simetria SO2. Então aqui DIA, sigma A, sobre 2. E vamos associar aqui a constante de acoplamento G' e G', aí aqui vamos colocar o YMI e aqui vamos colocar o gerador sobre 2. Estou colocando assim. Porque já que o Gell-Mann XG é feito com I3 mais Y sobre 2, então eu estou considerando Y sobre 2 os geradores do 1 hipercarga. E o sigma A sobre 2 os geradores do SO2. Então, claro que eu vou ter o seguinte, dB atuando no setor left, vai dar dando para a gente dB left mais IG dB
Agora, a carga leve é menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos I. Aqui, então, aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Vai ficar menos I sobre 2, G', Y'. Aqui eu posso botar esse 2 aqui, G sobre 2, I sobre 2G. Então, a gente fez isso, a gente chamou, só transferi esse fator 2 aqui para frente. Agora, aqui, para o setor left, essa carga aqui vale menos 1. Então, é menos meio. Então, vai ficar, para o setor left é menos 1, vai ficar menos meio. Então, está aqui, menos I, G', Y', atuando no setor left. Então, isso aqui é a nossa derivada covariante do setor left. Agora, derivada covariante do setor right vai ser a mesma coisa. Vai ser a derivada usual no setor. Ele é um singlet, então não tem SO2, ele não se acopla com SO2, porque ele é um singlet. Então, na representação singlet, todos os geradores são zero. Então, é como se na representação singlet, as matrizes de Pauli são substituídas por zero. E agora, no setor left, isso aqui é menos 2. Então, no setor right, a hipercarga fraca do right é menos 2, então vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos I, G', Y', atuando no left ou right. Então, nós temos as derivadas covariantes com as atribuições corretas de números quânticos. Depois eu vou fazer, lá no mais na frente, nós vamos transformar tudo isso para transformação como Dória queria. Quando o eletromagnetismo aparecer, nós vamos jogar todas as fases para carga elétrica. O operador, vamos definir o operador de carga elétrica. Claro que a gente já sabe quem é o operador de carga elétrica, I3 mais Y sobre 2. Então, depois nós vamos ver como essas cargas vão ficar distribuídas ao longo dos campos. Muito bem, então nós temos isso aqui. Então, o primeiro passo que a gente sabe é, vamos olhar a ação de Dirac para o seu então, você está fazendo um corte aí, que é, digamos, de não admitir a carga de autoestima de uma maneira dinâmica. Não, por enquanto não. Ela é estática. Quem é dinâmica é a simetria que se chamou SO2 para SO1. Isso aqui vai dar a tua dinâmica. Isso. Quem é dinâmica é a minha simetria SO2. Exatamente. Eu estou dando dinâmica, eu estou tudo separado. Eu não tenho ainda. Eu sei que eu quero chegar na carga elétrica, mas ainda não cheguei lá. Mais como eu sei a história final, claro. Era bom você falar para as pessoas, sabe? Que, na verdade, esse SO2 próximo 1 vai dar no final do final um M. Não, já falei, vou repetir aqui, já falei que o nosso objetivo todo é sair de duas simetrias distintas, sair da hipercarga do espinho isotópico fraco, da hipercarga fraca. Aí, quando o campo de Higgs aqui entrar em ação, esse Higgs vai fazer com que haja uma redefinição dessas simetrias e a gente termina no final de tudo um novo 1, que é o 1 eletromagnético. Não é nem esse. É o 1 eletromagnético que vai sobrar para nós. E esse 1 eletromagnético é justamente o que vai sobrar para nós como simetria exata, é esse 1 eletromagnético associado a esse operador de carga, que é I3 mais Y sobre 2. Então a gente vai ver que vai dar, quer dizer, no final de tudo, a gente vai ganhar, no fundo, a gente vai ganhar uma teoria eletromagnética com a simetria U1 abeliana, e essa simetria U1 abeliana está associada a esse operador de carga, e esse operador de carga é isso aqui. O que a gente vai mostrar é que esse terceiro campo de gate, o BMI3, que vai estar associado ao gerador sigma, quer dizer, esse sigma sobre 2, quer dizer, sigma 3 sobre 2 é o que nós estamos chamando de I3. Isso aqui que é a terceira componente do espinho isotópico, é o sigma 3 sobre 2. Tanto é que a gente viu que I3 associado ao neutrino e ao lepton dá para nós meio do neutrino e menos meio do lepton. Então, quer dizer, o nosso gerador da hipercarga fraca, o espinho isotópico fraco, é o sigma 3 sobre 2, porque são esses geradores aqui, são sigma sobre 2. Então, o meu I3 é sigma 3 sobre 2. Mas quando eu estou escrevendo Gelman-Nishijima, que eu estou escrevendo I3, eu estou escrevendo sigma 3 sobre 2
mais Y sobre 2. É isso que eu estou falando. Então, esse BI3 vai estar associado a esse gerador e o YI vai estar associado a esse gerador. Então, eu vou ter o campo de gate, a gente vai ter uma combinação desse campo de gate BI3 com esse campo de gate YI para constituir o fóton. O fóton ele vai ter que sair associado, o fóton é o campo de gate associado a algum eletromagnético. Então, o fóton, ele vai, como os geradores são esses, e o campo de gate ele traz o gerador consigo, então o fóton vai trazer o I3 e o Y sobre 2. Quer dizer, o I3 vem via BI3 e o Y sobre 2 vem via YI. Isso que a gente vai ver depois. Então, isso é o que a gente quer chegar. Quer dizer, a unificação é isso. Não significa que a interação fraca é igual à interação eletromagnética. Significa que são duas interações diferentes, que nós percebemos duas interações diferentes com uma origem comum. Quer dizer, daqui a gente vai ficar com uma simetria com um eletromagnético mais a física de interações fracas. Então, a gente vai gerar duas físicas a partir de um formalismo único. É isso que é a unificação. Mas aí quando vem a questão do Dirac-Stone. Sei. Se você tem lá no Dirac psi, linha, igual a ele vai, que é alfa, certo? Ele usou simetria em relação a essa rotação. Certo. Então o AMI, a turma, aparece em cima dessa rotação. Exatamente. Certo, assim. Daí, será que se você fizesse o QM, o coisa, a rotação disso, e tirasse a simetria em torno dessa rotação, não fosse um caminho inicial, essa coisa do final eu ainda não entendi até hoje. Mas vamos dizer, por exemplo... Vamos ver se dessa vez a gente consegue mais claro. Será que, digamos, qual é a diferença disso? Talvez esse seja uma interessante do curso, esse início e com esse final, e com o início do L barra QM, e ver se esses dois finais são iguais. Tá, aí eu começo com a minha simetria de fase, é IQM, mas eu vou ter então só um campo de gate, é isso? Não, 4 campos. Ah, entendi, mas aí você vai ter que fazer, então, quer dizer, é outra formulação. Então já é melhor fazer isso depois. Eu tenho isso. Já é melhor. Você podia fazer esse seminário. Eu vou dar esse seminário. Você faz seminário. Eu quero dar bem claro com a aula, assim, para mostrar isso aqui uma linha. Então você pega isso que você está copiando hoje, aí quando você for fazer o teu seminário, você compara passo a passo. Melhor. Estou fazendo um modo ortodoxo. Tá? Então vamos lá. Então isso aqui para nós é um duplete. Então isso aqui eu vou ter o neutrino do lepton, left, barrado. Tanto L aqui, mas o que eu vou fazer? Vou botar assim, o neutrino associado ao lepton, que é o componente que dá CCL, no barrado. E aqui nós vamos ter o lepton, left, barrado. Aí aqui nós temos I, gama mi. Vamos escrever aqui agora. PI, tá legal. E aí aqui nós temos o neutrino, o left, e o left. Então essa aqui é a primeira parte. Vamos escrever agora a parte de interação, para ficar mais I sobre 2G. E aí vamos juntar o BMA com o sigma A. Então isso aqui vai ficar assim. Vamos botar aqui separado, para a gente já botar a resposta aqui. Essa eu vou juntar o BMA com o sigma A. Vou fazer essa matriz de campos aqui. Vamos fazer isso aqui, dentro do setor S1. Então, BI3 menos BI3. BI1 menos I2. BI1 mais I2. Então agora isso aqui vai ficar vezes atuando no setor left. Neutrino, left. Então a gente vai formar assim, vai ficar mais I sobre 2G. Aqui. Opa, então a gente vai ficar, vamos botar o seguinte, a gente ficou assim, lepton barrado, I, gama mi. Aí nós estamos pegando esse pedaço aqui, I sobre 2, G. Aí ficou BA sigma A, que é essa nossa matriz. E aqui ficou, então, esse I com esse I dá menos 1. Então vamos botar aqui menos meio. Vamos botar aqui menos meio de G. Já vai aparecer aqui menos meio de G.
I sobre 2, I sobre 2, menos meio de G. E aí vai ficar. O neutrino left, vamos dizer, quando eu pegar essa matriz aqui, ela vai atuar no neutrino, né? Quer dizer, essa matriz aqui, ela vai pegar esse neutrino e esse lepton, mas vai estar multiplicando pelo neutrino left barrado. Então vai ter neutrino left barrado, neutrino left barrado, gama mi, aí vamos ter BM3, neutrino left, essa neutrino left, aí aqui BM3, que é essa parte aqui. E isso aqui agora, menos 1/2 de G, neutrino barrado, e aí vai pegar gama mi, e aí vai estar pegando o lepton left, e aí vai estar multiplicando por esse campo BM1 menos I BM2. Agora vamos pegar a parte de baixo. Vamos ter agora isso aqui e isso aqui. Então a gente vai ter de novo menos 1/2 de G. Aí agora, essa parte de baixo aqui vai dar o lepton left barrado. A gente vai ter agora lepton left barrado, gama mi. Isso aqui é neutrino barrado, lepton barrado. Esse aqui é o primeiro, esse aqui vai dar outro lepton barrado, ali. Tá certo. Aqui vai ficar o lepton, neutrino left. E aqui BM1 mais I BM2. Então esse aqui. Esse vai com esse, agora menos. Aí aqui tem um sinal menos, aqui vai aparecer um sinal mais, que tinha um menos meio na frente disso tudo. Mas aí como tem esse menos aqui, vai aparecer o sinal mais. Vai para mais 1/2 de G. Aí nós vamos ter o lepton barrado, gama mi lepton, e vamos ter o BM3. Essa parte. Agora está faltando pedaço aqui no Y'. Então, nós vamos ter agora. Então a gente tem I, tem lepton barrado, I, gama mi, dmi. Aí a parte que está faltando é menos I sobre 2G'. Menos I sobre 2G'. Y'. Atuando no left. Está lá. É a segunda parte. Então, agora a gente vai ter menos I. O I da 1 vai ficar menos meio, menos 1/2 de G'. Vai ficar I com menos I dá 1. Perdão. I com menos I dá 1. Vai ficar mais 1/2 mais 1/2 do G'. Aí vai ficar, isso aqui é diagonal, fica neutrino barrado, gama mi, neutrino, Y'. Depois vai dar a parte do lepton, vai ficar mais 1/2 do G', lepton left barrado, gama mi, lepton left, Y', essa parte aqui. Tá dando para ver aqui, tchau? Você pega né? Então, a gente tem aqui as interações. Aqui nós temos uma corrente de neutrinos, portanto, uma corrente neutra, interagindo com o BN3. Aqui nós temos, ó, esse cara aqui é o lepton, tem carga menos 1. Esse cara aqui é o neutrino, tem carga 0. Então, essa corrente aqui, a carga eletromagnética dessa corrente aqui é menos 1. Então, esse campo de gauge aqui, ele tem que ser carregado com carga mais. Então, esse campo aqui
é o campo que tem carga mais. Então, vamos por enquanto chamar isso aqui de um VMI+. Depois lá na frente a gente identifica com W+. Então, esse campo aqui tem carga positiva por isso, porque essa corrente aqui, ela tem carga 0 aqui e carga menos 1 aqui. Mas a gente sabe que cada vértice tem que ter carga 0. Então esse cara aqui tem que ter carga positiva para aniquilar essa carga aqui. Aqui é o contrário. Como esse campo aqui é barrado, a carga dele é mais 1, a carga eletromagnética. Então a carga é mais 1, essa carga é 0. Então esse campo aqui eu vou chamar de Dmi-, porque ele tem carga menos 1. Essa corrente aqui é neutra, esse campo é neutro, essa corrente é neutra, esse campo é neutro, e essa corrente aqui é neutra, esse campo é neutro. Então está tudo certinho, a gente só identificou esse Dmi+, esse Dmi-, e então aí estão as interações, né, as interações de gate, né, dessa simetria, desse setor do dublete. Quer dizer, o dublete tem essas interações, essas aqui são interações SO2, e essa aqui as interações U1. Então ele interage nessa corrente neutra e nessa corrente neutra. Né? Agora, o que é interessante é que essa corrente depois vai ter. Agora vamos pegar o setor right, né? Então, para a gente depois juntar tudo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu apagar aqui em cima. Vamos pegar então agora a ação do setor right. Então, só para dar talvez uma outra repassada rápida aqui. Então, nós ficamos com a ação de Dirac aqui, ficou a ação de Dirac para o setor. Aqui, né? Tá certo. Então, já vou desmembrar isso aqui em dois, ok? Ficaram duas ações de Dirac aqui em cima. Deixa eu apagar aqui, é melhor colocar já na forma de separar. Ficou, ó, neutrino, left barrado e gama mi, Dmi, neutrino, mais lepton, left barrado e gama mi, Dmi, lepton, left. Então isso aqui é a parte livre, né? A parte livre do setor left. Aí aqui, corrente neutra de neutrinos, corrente carregada, neutrino, lepton. Então a gente está vendo o seguinte, que nessa corrente eu posso ter uma transição do elétron para o neutrino. O neutrino pode virar elétron ou pósitron e vice-versa. E vai estar trocando esses bósons intermediários aqui. Aqui também essa corrente carregada é complexo conjugado daquela. E aqui essa corrente neutra leptônica, essa corrente neutra de neutrinos e essa outra corrente neutra leptônica. Então a corrente leptônica ela tem essa interação com esse bóson, a mesma corrente, mas uma outra interação com Y mesmo, constante de acoplamento são diferentes. Agora, no setor right, quando eu pegar o setor right, vai ficar L right barrado, então vai produzir isso aqui. L right barrado e gama li, Dmi, lepton right. Agora, vou pegar lepton right barrado e gama mi, aí vai entrar menos I, G', L right, Y mi. Então, I com menos I dá 1, né? Então vai ficar mais G', lepton right barrado, gama mi, lepton right, Y mi. Certo? Bom, então a gente está vendo o seguinte, ó, essa parte aqui, ela pode já se juntar com essa aqui para dar um fermo de duas componentes, mas a gente não tem nenhuma informação sobre a massa, vamos deixar isso para depois. E aqui eu tenho essa corrente e essa corrente aqui. Opa, G', né? Isso aqui. Lepton right barrado, essa aqui. Opa, com Y, essa aqui. Lepton left barrado, essa corrente aqui,
meio aqui do par, ele veio, tá certo, por causa do y'. Aqui tá certo, y' é menos 2, né? Tá certo, eu botei, nós botamos o gerador y', tá certo, é menos 2. Vou aqui uma coisinha só, se a gente já vai precisar. E a gente aqui colocou no setor left, isso a gente já está certo. No setor left a gente colocou isso, essa carga aqui, a carga em menos 1. A gente colocou o gerador y sobre 2. Isso, o gerador está certo, né? A gente colocou o gerador y sobre 2, está certo. Então deu meio para cá e o girinho para lá. Tá certo? Estou pensando que quando a gente compôs o gerador, né, a gente colocou uma matriz de Pauli sobre 2, tá? Então todas ali sobre 2, tá certo? E aqui no setor right a gente coloca, tá certo? Né? E aí, talvez eu pudesse fazer o seguinte, boto no meio, né? Aqui, boto a carga. A gente, quando definiu o setor left, a gente fez isso aqui, ó. Botou BI, botou aqui mais IG, BNA, os geradores, sigma A sobre 2. E aí aqui a gente pegou mais IGI, YI, certo? E aqui a gente pegou o gerador Y sobre 2, tá certo? E aí esse Y aqui valia menos 1, então por isso que aí apareceu menos meio e mais meio, né? Tá certo? Agora, quando a gente pegou o setor left, o setor right, a gente fez a mesma coisa. A gente pegou o gerador sobre 2, né? Pegou o gerador sobre 2, e aí viu que a carga era menos 2, então ficava mais linha por conta disso, né? Tá certo? Vamos deixar, porque eu poderia ter, não deveria, se eu tivesse feito isso também, de qualquer forma, aqui ia dar um fator 2, então tá certo, vamos deixar assim, tá legal, é isso mesmo. Vamos deixar assim. Bom, muito bem. Então, a gente já está com as derivadas covariantes arrumadas, o setor de Lepton está pronto. Agora, depois vamos falar sobre a massa, vamos falar sobre o setor de gauge agora. Vamos dar uma toque, porque a gente já identificou vamos dizer assim, já identificou que tem um campo carregado positivamente, um campo carregado negativamente, o campo BN3 é neutro, então BN3 é neutro, do ponto de vista eletromagnético, né? Neutro, do ponto de vista eletromagnético. E o YI também, porque essas correntes aqui são correntes neutras, então esse campo aqui não pode pegar. Então, tanto o BNI, o BN3 e o YI, eles são neutros eletromagneticamente. Então, a gente tem 4 bósons vetoriais por enquanto. 2 carregados, um com carga mais e um com carga menos, e 2 neutros. Esse é o resumo das interações de leptons. Depois vamos fazer a mesma coisa para o setor de quartos, mas é bem parecido, não tem dificuldade aí. Muito bem. O que mais que eu tenho que colocar aqui? Tá certo. O que mais que a gente faz agora? Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar agora a ação de Young-Mills. Vamos olhar agora a ação de Young-Mills, tanto para o setor SO2 e a ação, quer dizer, a ação de Young-Mills, né? SO2, 1. Então, vamos lá. Então, no setor, vamos ver agora, setor de Young-Mills. Você não vai juntar agora? Não, ainda não. Então, no setor de Young-Mills, nós definimos assim, para o setor SO2, né? Então, nós vamos definir o nosso FI, né? Nosso FI, né?
ele é definido como sendo dmi ali menos dmi i, a gente já sabe, IG, computador, Jani, tudo com valores na álgebra de Lie. Não fica DLA, não ganhar, e aqui a gente vai ter, vamos colocar aqui, isso aqui vai ficar A, Mi, D, A, Mi, C, e aí fica sigma B sobre 2, sigma A, sigma C sobre 2. E aí isso aqui dá I, epsilon de BCA, sigma A sobre 2, AMD, AMC. Então a gente vai ter, e aí esse BCA é a mesma coisa que ABC. A gente pode escrever no final, né, que field strength aqui de SO2 é FMA, né? Então fica DMI A menos DMI A. E agora esse I com esse I dá menos 1, então vai ficar menos G, epsilon ABC, AMD, AMC. Então, ficamos com o setor de Young-Mills aqui. FMA, depois da ação, menos um quarto de FMA, né? Esse FMA já é o FMA do eletromagnetismo? Ou... Não, FMI é do S2. Por enquanto não tem eletromagnetismo. Nós não temos eletromagnetismo, nós temos apenas campo de gate de S2 e campo de gate associado a hipercarga prática. O eletromagnetismo só vai aparecer depois que o Higgs entrar, quebrar. O eletromagnetismo é o estágio final. Tá, então, esse é o SO2 que vai constituir parte, né, do eletromagnetismo. Então, nós vamos ver que a terceira componente desse SO2 vai estar ligada ao eletromagnetismo. E vamos fazer agora o FMI do 1, que vou chamar, no caso do SO2, no caso do 1, vamos chamar de um Y-mini. Y-mini, então aí o caso abeliano não tem o que se estranhar, é dmi Y-mini menos dmi Y-mini. Perfeito. Então, o setor, vamos colocar aqui, então, o lagrangiano de Young-Mills, ele fica sendo menos um quarto do FMA, menos um quarto de Y-mini. Então, vou recuperar aqui a pergunta do Caio, só para quem está assistindo de longe. Então, nesse momento, nós não temos ainda eletromagnetismo, porque nós temos uma simetria, nós temos uma física, digamos assim, uma física associada a um isospin fraco e temos uma física associada a uma hipercarga fraca. Por enquanto, não existe eletromagnetismo. Quer dizer, a questão da unificação ela é interessante por isso, porque ela dá uma base mais fundamental para o eletromagnetismo. O eletromagnetismo vem lá no final. Então, o que nós temos aqui são duas físicas que estão ligadas, né? Porque, por enquanto, elas estão até, vamos dizer assim, desacopladas, né? Agora, quando nós introduzirmos, quer dizer, o setor left ele vai acoplar o setor left, né? Quando a gente pega os términos, né? Só pegar uma corrente típica aqui que nós tínhamos pegado. Por exemplo, nós tínhamos essa corrente aqui, neutrino, lepton parado, gama mi, lepton left. E aí aqui, essa corrente aqui é menos 1, então nós tínhamos aqui dmi 1 mais i dmi 2. Né? Então nós temos
todo o setor left está ligado. Bom, vamos pegar uma parte do left que esteja ligada ao Y. Desculpa aqui, vamos fazer o seguinte. Essa parte neutrino, vamos pegar neutrino, lepton, gama mi, neutrino, left, aí aqui eu teria o Y mi. Da mesma forma que nós temos uma constante de acoplamento G'. Da mesma forma que nós tínhamos lá, G', lepton, left barrado, gama mi, lepton, left, Y mi. Então, vamos pensar o seguinte: o campo Y se acopla com o setor left. O campo Y também se acopla com o setor right. Nós tínhamos lepton, right barrado, gama mi, lepton, right, Y mi. Então, o Y ele se acopla com o right e o Y se acopla com o left. Então, o left vai poder indiretamente se acoplar com o right através do Y. É como se eu tivesse assim, uma corrente aqui, vamos pensar assim, poderia ter uma corrente left aqui, teria essa corrente aqui, lepton, left barrado, gama mi, lepton, left. Essa corrente aqui vai trocar Y e vai ter aqui uma corrente right, L right barrado, gama mi, L right. Então, a física left e a física right, elas não estão desacopladas. Só olhando para o lagrangiano, elas estão separadas, né? Mas o Y pode fazer a ligação entre os dois setores. O B não, porque o B não se acopla com o setor right. É o Y que se acopla com o setor right. Então o Y, ele tem a chance de, como se tivesse uma corrente left, essa corrente left pode trocar com uma corrente right com Y. E aí a gente tem esse acoplamento indireto left e right. Né? O setor left, os campos SO2, eles não se acoplam com o setor right. Então eles não fazem a ligação do setor right com o setor left. Mas então eu estou querendo dizer o seguinte: essas duas físicas, elas não estão tão incomunicáveis assim. Porque a física do setor left se comunica com a física do setor right através do Y. Então, nós temos essa... Estamos com o setor leptônico pronto. Então, vamos deixar o setor de quartos para depois. Agora, a questão que está se colocando aí tem tudo pronto, né? Então, nós olhamos para ter, quer dizer, nós temos tudo pronto, tendo o lepton left e o lepton right. Quer dizer, a gente sabe que o lepton ele vai ser a soma de um left com um right. Quer dizer, isso aqui é 1 mais gama 5 sobre 2 lepton mais 1 menos gama 5 sobre 2 lepton. Então, quer dizer, esse gama 5 menos gama 5 se cancela, nós estamos aqui por identidade. Então, a gente compõe o lepton físico massivo como tendo a parte left e a parte right. Mas a parte left e a parte right, elas estão se acoplando só pelo Y. Nós não temos um termo de massa. Então a questão agora é como introduzir a massa